Boa noite, Mamici. Tudo bem aí, gente? A gente vai começar mais um episódio aqui entrevistando a doutora Ana Luísa Luna, cirurgia plástica, no nosso MamiCast. Eu queria que vocês pudessem compartilhar o link do nosso YouTube para que outras pessoas que estejam interessadas em saber sobre esse tema tão pedido aqui no MamiCast, que é a cirurgia plástica na maternidade. Mas não é só na maternidade, quando uma mãe igual eu tenho um filho de 18 anos. Não é só nisso. Principalmente no pós-parto, né? Tão assim, imediato. Os riscos, quando, né, procurar um profissional cirurgião para que você tenha essa tão esperada realização da cirurgia plástica de forma mais segura. Doutora Ana Luísa Luna, esposa de Maurício, tive que fuçar o Instagram dela, viu? Gente, tem isso também, né? A Eu tô me mãe sentindo da Faustão. Mana, exatamente, e do Gui, assim que ela chama os filhos dela, né? Está aqui conosco, e é um prazer muito grande. Eu fiquei mas tão feliz quando eu mandei o convite, porque é difícil, né? Às vezes os profissionais são bem tímidos, e ela não quer logo adiantar os pacientes, eu vou fazer logo, e para mim foi maravilhoso, não teve nem como falar não, né? Seja É. bem-vinda, viu, Obrigada, Polly, Lu? obrigada. E, por favor, se apresente. Eu não sei se você é daqui de Guanabí, de onde Pronto. como é que... Já começou com a pergunta mais difícil, né? Porque geralmente sempre brinco. Quando perguntam você é de onde, eu fico assim, gente, o que que a pessoa está querendo saber? Onde eu moro, onde eu nasci, onde eu fiz faculdade, onde eu fiz a especialização, enfim. Bom, sou doutora Ana Luísa, né? Esposa de Maurício, mãe da Amadá e do Gui, com muito orgulho, graças a Deus. Sou cirurgiã plástica, sou natural de Itabuna. Então, nasci lá em Itabuna, fiquei a minha adolescência toda lá. Fui da primeira turma de medicina da UESB, em Vitória da Conquista. Depois, eu me formei lá na UESC mesmo, em Itabuna, e fui fazer toda a minha especialização em São Paulo, onde eu fiz a residência de cirurgia geral, depois a residência de cirurgia plástica, especialização, mestrado. E aí depois eu voltei para cá e hoje eu resido aqui em Guanambi e trabalho também aqui e em Vitória da Conquista, né? Então é sempre um prazer participar assim de podcasts, conversar. Eu converso pouco, viu, gente? Um pouquinho só. Então, vocês Tá podem dizendo, interromper. Mas é um tema assim que eu me relaciono demais, porque eu sou mãe, né? Então eu tenho 2 filhos, então eu entendo tudo. Eu costumo falar para as minhas pacientes: olha, eu entendo tudo que você está vivendo, eu passei por tudo isso, já fiz minhas cirurgias plásticas. Então é um universo que eu amo conversar e amo falar, porque realmente me identifico muito. a empatia é muito grande, né? A gente da área de saúde, que trabalha desse lado, assim, que a gente é mãe, a gente sempre pensa nas mães, né? Em Isso. tudo isso aí. Isso é muito bom. Essa mulher que atende outra mulher e pensa que vai ficar tudo lindo, do desejo que ela sempre quis, que ela quer, né? É E verdade. ela veio hoje maquiada toda de rosa, viu, gente? Só para vocês, E tá, gente? Eu não veio. costumo usar o rosa. Quem me conhece sabe. Marina estava falando, em homenagem a você, amiga, massa. Eu sou mais da linha do nude, mas hoje, em homenagem à Madá, que ela pediu, eu botei o rosa. Que não trouxe, né, gente, para fazer esse podcast aqui pra gente. Mas da próxima vez vai ter muita oportunidade de Ana estar aqui expondo o trabalho dela e falando um pouquinho sobre a cirurgia plástica, né, Ana? Isso. E como o tema nosso aqui será voltado para a maternidade, nesse começo aí, nesse pós-parto, e eu já tive 3 filhos, vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou mãe de 3, e depois da maternidade, depois do parto, a gente fica assim, né? Aquela alteração hormonal ali no espelho. Ah, meu Deus. Quando é que isso aqui vai voltar? Principalmente mulheres assim que não têm uma rotina de atividade física nem de alimentação saudável, né, doutora? Verdade. E nós estamos no mês de Setembro Amarelo Uhum. e como eu recebo muitas puérperas, muitas mães aqui, eu vejo a insatisfação delas com o corpo no pós-parto. Sim, Isso é comum? muito comum, muito comum. E é normal, né, gente? A gente sabe que no pós-operatório imediato, no pós-parto imediato, na realidade, existe ali uma avalanche de hormônios, né? Então, você falou isso do Setembro Amarelo, a gente sabe que é muito comum a depressão pós-parto, por exemplo. É um momento
onde toda a sua vida vira de cabeça para baixo. Então, você tem um bebê pequeno, você tem, às vezes, a dor da amamentação, a dificuldade, você tem a pressão da mãe, da tia, você tem visita querendo chegar inesperadamente, né? Toda aquela adaptação, tem que dar conta de você, do marido, da casa, enfim, cada um com suas peculiaridades. Então, é muito normal que nesse momento a mulher não se reconheça no espelho. Então, ela olha, vê aquelas alterações e muitas vezes vem aquela ansiedade, porque a pessoa imagina que o bebê vai nascer e que seu corpo vai voltar ao que era exatamente logo após, e não funciona assim, né? Não funciona. Infelizmente. Então, a gente precisa desse tempo mesmo para evoluir. E é muito engraçado que, puxando um pouquinho para a cirurgia plástica, eu já estava conversando com as meninas lá da clínica, na verdade, com duas pacientes minhas, e dando risada, assim, falando que toda caixinha de perguntas que eu abro no Instagram sempre tem uma pergunta que é assim: doutora Ana, posso aproveitar a cesárea para fazer minha abdominoplastia? Uma excelente E aí pergunta. aí eu dou risada. Quando vinha essa pergunta, eu já sei. Só complementando, gente. Na cesárea da Virgínia, que é a blogueira mais bambambam, né? E que tá os tops dos comentários. Tinha 2 cirurgiões plásticos. Uhum. Para. Você Calma. sabe. Não era para abdominoplastia, já adianta. Tá vendo, gente? Não pode fazer então abdominoplastia na cesárea. Olha só, quando vem essa pergunta, eu já penso assim, essa daqui com certeza é mãe de primeira viagem, né? Porque vamos imaginar, uma abdominoplastia você tem que ficar andando encurvada por 2 semanas, você vai ficar inchada, você vai ficar com dreno. Como é que você nessa situação vai ter que ficar passando por um puerpério, levantar o tempo todo para pegar N vezes durante a noite seu bebê no colo, amamentar, entendeu? Então não faz sentido, não é saudável, na verdade traria um trauma muito maior para o seu organismo e não é recomendado. Por quê? Porque nesse início, o útero, ele ainda vai estar num tamanho maior, né? Então, ele demora ali meses para voltar ao tamanho mais parecido com o que era antes da gestação. Então, o útero vai passar por um processo de involução que vai levar, no mínimo, 45 dias. A diástase vai tender a fechar um pouquinho mais. Sem contar no peso, os quilinhos a mais que você ganhou, precisa perder antes. Então, tem tudo isso. No caso da Virgínia, uma paciente que se manteve sempre no peso, porque é muito engraçado isso, né? Em plástica eu falo assim, né? A gente fala, que eu queria o resultado igual a da Virgínia. Tá bom, você quer ser igual a Virgínia? Vai ser mesmo. Tem a alimentação, a dieta, a rotina, né? E o dinheiro. Mas, enfim. Então, no caso dela, uma paciente que se manteve no peso adequado, que tinha uma musculatura já muito forte, né? O tempo todo fazendo atividade com muito acompanhamento, provavelmente. Provavelmente, o que foi feito na cirurgia dela foi o quê? O cirurgião plástico pode entrar, às vezes, para fechar a diástase de imediato, aproveitar aquele espaço que foi feito ali na cesárea para fechar a diástase e fazer o fechamento também da parede abdominal, né? Eventualmente, um pequeno pedaço de pele ali pode ser removido, mas não a abdominoplastia completa, que envolve lipoaspiração, envolve uma série de outras coisas, né? Entendi. Vocês estão vendo aí a gente comparar a Virgínia, a gente tem que fazer muita coisa, né, gente? Exatamente. É verdade. É porque o paciente chega no consultório, eu imagino assim. Eu chego também, né, se eu quisesse. Eu quero ser igual, a gente idealiza em outra pessoa. E talvez a gente não tenha esses costumes, Sim. né, e nem essas condições que esse personagem tem, que a gente admira tanto, e a gente quer ficar igual. Exatamente. E o médico tem que esclarecer direitinho. Isso, é daí que vem as falhas de comunicação, daí que vem as expectativas frustradas, não é verdade? Então, assim, a gente tem que saber, vamos supor, a gente está aqui em Guanambi, você quer ir para Monte Alto, adianta você pegar a estrada para Caetité? Não adianta, você está indo na direção contrária, não é verdade? Eu sempre falo isso. Então, se você quer ir para um lugar, você tem que pegar a estrada certa. Então, a gente tem que saber quais passos a gente está tomando, se a gente está indo na direção do nosso objetivo ou não. E tem que ser realista com a gente mesmo, né? Maravilhosa, né, gente? Eu vou marcar consulta daqui. Bora. E pode engravidar depois da abdominoplastia? Boa pergunta também. Não é recomendado, tá?
O recomendado, na abdominoplastia, a gente faz uma série de, a gente corrige uma série de alterações. Então, por exemplo, a gente faz uma lipoaspiração primeiro para diminuir a gordura da parede abdominal. A gente fecha a diástase, que é o afastamento do músculo causado pelo bebê ali, né, que estirou aquela parede abdominal. Então, na parte do meio, que é mais frágil, é esgastada aquela musculatura. A gente faz uns pontos refazendo, deixando a barriga um pouco mais retinha. E aí, por fim, a gente remove um fuso grande de pele da região do umbigo até a região ali próxima da cicatriz da cesárea. O que acontece? Se a paciente engravida de novo, essa pele que está esticada e agora sem flacidez, ela vai estirar novamente. Em primeiro lugar, há uma chance muito grande de acontecerem estrias, né, em uma boa parte desse abdômen, porque semelhante a uma gestante adolescente, por exemplo. Uma adolescente que engravida, aquela pele que é super túrgida, ela tende a ter muitas estrias, né, porque ela estica de uma vez. Então, pode acontecer isso. E, em segundo lugar, é muito provável que a diástase também rompa ou tenha, né, novamente que refazer. Então, não é recomendado a gente fazer uma abdominoplastia numa paciente que ainda planeja engravidar. Aí a gente tem hoje alternativas muito boas, como, por exemplo, a utilização do argoplasma, que é um aparelho para retração de pele, que ele não chega a ter a mesma retração, né, de uma abdominoplastia, não chega a corrigir tanto, né? Mas ele é uma alternativa muito boa para pacientes com casos intermediários ou pacientes que aceitam uma melhora, que quer aguardar ainda, né, ter um outro filho para poder fazer uma abdominoplastia. Doutora, eu vejo muito, assim, pelo que eu converso aqui com as minhas pacientes dos pós-parto, até porque a gente tem fisioterapeuta aqui, Uhum, que trata, de certa forma, a diástase, né? Que a gente tem esse uhum. profissional que é recomendado tratar antes de uma cirurgia. Isso, Confere? sim. Então, e eu vejo muita paciente aqui que não quer, gente, fazer abdominoplastia por causa daquele corte. Uhum, Que vai, né, do ossinho do quadril até o outro dali. uhum, E por causa da cicatriz. uhum. Até porque, por conta desse agachamento que tem que ficar, eu não sei por que que fica tão assim largo essa cicatriz. E ela não fica tão fininha quanto a cesárea. E, não? Há controvérsias, A não. controvérsia, gente, atirando do ar, controvérsia, vocês estão vendo, É. né? Então, sobre essa cicatriz, esses procedimentos mais inovados, eles livra essa paciente, caso ela não queira, da cicatriz? Isso é muito bom essa pergunta, porque muitas não vão, preferem uma lipo, por exemplo, do que fazer uma abdominoplastia, mas fica com aquele abdômen mais distendido, por causa da cicatriz, É. da abdominoplastia. Veja, eu sempre falo que cirurgia plástica a gente tem que escolher entre o contorno ou a cicatriz, né? Então, toda vez que você abre mão de um, você está Escolhas. escolhendo o outro. Então, assim, na abdominoplastia, como eu expliquei, são muitas coisas que a gente corrige. Mas a lipoaspiração, ela só serve para tratar aquela gordura localizada. Então, se uma paciente, por exemplo, que já teve 3 gestações, que tem uma diástase grande. Então, a diástase, a gente sabe que você falou, assim, de uma forma muito boa, né, assertiva, que a diástase necessita-se de um acompanhamento com fisioterapeuta para fortalecimento da musculatura, esse reposicionamento, né? E isso é muito importante também para tratar essa fraqueza da parede muscular. Mas quando existe uma diástase de fato, a fisioterapia não vai tratar. Então, assim, uma diástase de 4, 6 centímetros, com fisioterapia não vai conseguir fechar. Principalmente se a paciente já passou um ano do seu parto. Após um ano do parto, o que tinha que fechar da diástase sozinho já fechou. Ali vai continuar aberto. Não adianta muito a gente investir na fisioterapia com esse intuito. Lógico que vai fortalecer, vai melhorar, mas não vai fechar a diástase. Então, a lipoaspiração ela só trata aquele acúmulo de gordura da parede abdominal. Qual é o problema? A gente vai esvaziar aquela gordura ali. Então, vamos pensar numa bexiga. Se você tem uma bexiga e ela está muito cheia, a película da bexiga chega, fica transparente, brilhosa, lisinha. Se você esvazia ela pela metade, ela fica mais flácida, ela fica mais molinha. Então, a nossa pele acontece a mesma coisa. Quando tem muita gordura na parede abdominal, a pele fica ali socadinha, né? Durinha. Acontece com a minha, minha bexiga. Quando você esvazia com a lipoaspiração, a pele fica flácida, fica frouxa. Se você tem um excesso de pele além do acúmulo de gordura, não adianta você querer tratar com uma flacidez de pele com a lipoaspiração. É igual aquela história que eu falei. Você quer ir para Monte Alto, não vai pegar a estrada para Caetité, entendeu? Então, se você quer tratar a flacidez de pele, aí existem algumas opções.
Sim, o argoplasma, assim como o Renuvium e outras tecnologias de retração de pele, são opções, mas que vão dar uma melhora parcial. A gente considera que a abdominoplastia seria o 100% do tratamento da flacidez, porque a gente remove aquele fuso de pele. Enquanto que, por exemplo, o Renuvium pode chegar até 70% e o argoplasma 70% também. E aí tem outras tecnologias que vão progressivamente menos, por exemplo, o Ultraformer 30% de melhora, que aí é não Coisa boa. invasivo, né? Então, tudo depende. Eu sempre costumo brincar com minhas pacientes, uma brincadeira com fundo de verdade, falando que, assim, a coragem vem da necessidade. Então, se toda vez que eu vejo uma paciente falando, eu queria uma abdominoplastia, mas eu não tenho coragem de ter essa cicatriz, então, porque realmente você não precisa tanto assim. Porque eu, por exemplo, fiz uma abdominoplastia. E eu trocaria por uma 360 se fosse necessário, mas eu não queria a minha barriga de volta. Geralmente, as cicatrizes, elas têm uma tendência de ficar fininha. Em alguns casos, depende, lógico, do organismo de cada um, ela pode acontecer de alargar a cicatriz ou ficar hipertrófica. Por quê? Como a gente vai remover todo aquele excesso de pele, a cicatriz que fica, ela fica tensa ali. Por isso que a gente tem que andar um pouquinho encurvada por 2 semanas. E aí depois, quando você começa a esticar, a cicatriz começa a ser esticada, mas não necessariamente ela fica da largura de um dedo. Pelo contrário, geralmente elas ficam finas mesmo. Quando acontece de ter algum problema, abrir um pontinho, teve alguma infecçãozinha, tem que cicatrizar por segunda intenção, a gente espera todo o processo cicatrizar, ficar a cicatriz larga e depois a gente pode ir lá e refazer aquele pedacinho da cicatriz, Vocês estão entendeu? vendo aí, né? Não é motivo mais cicatriz larga para não fazer abdominoplastia, né, doutora? É. Eu vou até Mas eu sempre pensar. falo, não sou das melhores para convencer ninguém a fazer, não. Eu acho que a cirurgia plástica é uma coisa muito séria, que envolve, né? É uma cirurgia, envolve riscos, e por mais que seja uma questão estética, mexe muito com a autoestima, que ajuda a melhorar, existe um pós-operatório que é complicado, que é chato, que precisa de preparo. Então, eu não concordo com essa história de você incentivar a pessoa, tipo, empurrar ela para fazer a cirurgia plástica. Então, se não tem essa necessidade, se não tem esse desejo, se não quer, é porque realmente é um caso geralmente intermediário. Geralmente essa paciente quando senta para mim falando, eu queria colocar, mas eu não queria cicatriz, eu tenho medo, receio da minha mama, eu não quero cicatriz na minha mama. Quando eu vou examinar, é aquela mama que tem uma flacidez pequena, sabe? Entendi. A paciente que vem com a mama chega assim para mim, doutora Ana, eu quero levantar, eu quero tirar, eu quero a cicatriz, pode virar de qualquer jeito, quando você vai ver uma mama realmente bem flácida, bem, né, com muita depressão do volume. Então, a coragem vem da necessidade. Mas a necessidade também é muito individual É, de cada também. uma, né? Porque a Sim. gente vê, assim, complicações, principalmente pela internet, Uhum. de pacientes que tiveram e que por coisas assim, por transformações na cirurgia muito significantes, né? Ao Uhum. nosso olhar. Mas Sim. para essa pessoa, né, que fez, para ela tinha um lado bem significativo, essa mudança, Sim. vamos dizer assim. Mas eu acho que todos esses casos, eles têm muito um porquê. Eu tenho muito cuidado, às vezes, de quando tem casos assim, de sair investigando, até mesmo para tentar aprender. Então, falam-se que, né, aquela história de que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Uhum. Então, toda vez que a gente tem algum caso que cai na mídia, eu sempre tento investigar muito o porquê. E aí, você sempre entra em algum pré-requisito, assim, que vai, por exemplo, pacientes acima do peso que vão utilizar da cirurgia plástica como método de emagrecimento, aí tem um sangramento exacerbado, um paciente que tem um problema de saúde, né, maior e que fez uma cirurgia muito associada, paciente que quis fazer muitos procedimentos ao mesmo tempo, que é uma demanda muito grande aqui na nossa região. Tem paciente que entra e quer entrar e só sai no dia seguinte, se deixasse, ficava 24 horas lá operando, sabe? Uhum. Tem paciente, por exemplo, algumas técnicas específicas que eu, por exemplo, tenho um pouco de receio, por exemplo, enxerto de gordura intramuscular na região do meio da coxa, é uma região que tem uma propensão maior à embolia. Então, eu acho assim, pacientes que fumam e querem fazer cirurgia plástica, pacientes com diabetes. Então, hoje em dia a gente conhece muito os fatores de risco, né, para essas complicações. Então, o conhecimento, ele é poder. Então, quando a gente conhece bem, a gente consegue prevenir de uma forma efetiva. E quando tem essa assistência de perto, assim, né, mais de prontidão com o paciente, a gente consegue também tratar em tempo. Coisa boa, né? Bom demais. E quais são as maiores queixas das pacientes que procuram uma cirurgia plástica após a gestação?
famoso Mommy Makeover, né? Que é do É. inglês, quer dizer reforma da mamãe. Que é o quê? Abdômen e mama, disparado. Então, abdômen, por conta dessa distensão, né, do bebê, do acúmulo, geralmente implica em abdominoplastia, porque geralmente existe aí essa combinação. Existe um acúmulo de gordura, existe uma diástase para ser corrigida e uma flacidez de pele. E a mama vai variar de acordo com cada paciente, mas geralmente tem algum grau de flacidez. Por quê? Porque na gestação existe aí um aumento, né, do tamanho da mama por conta dos estímulos hormonais e a distensão ali, o acúmulo de leite, então a mama distende. E aí depois que para de aumentar, ela murcha, né? E aí vai fazer Uhum. o quê? Aumentou, diminui, cai. E aí a gente entra. Então, aí depende. Tem gente que tem uma mama muito grande, quer reduzir, levantar. Tem gente que tem uma mama já flácida e pequena, quer aumentar e levantar, né? Mas geralmente envolvem alguns desses fatores. Raras pacientes e pacientes, assim, sortudas, eu diria, né? As privilegiadas, elas passam por esse período com pouquíssima flacidez, vão precisar só de um implante para melhorar, ou só de uma lipoaspiração, mas geralmente abdominoplastia e mama. Lógico que a lipoaspiração também é muito procurada, né, na região do dorso, principalmente. E hoje em dia também tem a voga uma coisa assim maravilhosa, que é o remodelamento costal, que é justamente a cirurgia onde a gente faz uma fratura controlada das costelas, usando um costellet para afinar a cintura pós. Por quê? E aqui é uma coisa assim que eu achei um tchan, porque foi uma das coisas novas que eu vi nesse último congresso que eu fui, que abriu minha mente. No futuro, eu acredito que realmente, praticamente todo mundo que for fazer, uma boa parcela vai acabar fazendo. Na gestação, existe uma produção de um hormônio chamado relaxina. E essa relaxina, ela vai atuar justamente para a síntese pública ali, para, né, aumentar ali o espaço para o bebê passar. Uhum. Só que também atua onde? Nas costelas, nas cartilagens costais, para acomodar todo o útero, todo o bebê que está ali no início, né? Não no início, mas na parte final, mas antes dele estar encaixado, ficam acomodados ali na costela. Então a relaxina ela acaba atuando também na região das costelas. Depois que o bebê nasce, é muito comum a gente ter essa queixa de que eu perdi a cintura. Antes eu tinha uma cintura fininha e agora, depois de ter filhos, eu não tenho mais cintura, né? E muitas mulheres não querem aumentar, tipo assim, fazer cintura aumentando o quadril, colocando enxerto de gordura. Eu não quero ter quadrilzão, não quero isso. Eu queria só a cintura mais fina. Eu já fiz lipoaspiração, ou então eu sou magra, não quero fazer lipo, entendeu? E aí, nesses casos, a gente consegue, através do uso de um aparelhinho, fazer uma fratura com furinhos na região das costas. E esse aparelhinho, ele faz somente a lesão da costela mesmo, a gente consegue remodelar, deixando a cintura mais fina. Uma cirurgia super rápida e que dá um resultado, a gente consegue diminuir 7, 10 centímetros de cintura. Meu Deus, eu tô encantada. Muito bom. Então, vocês estão vendo aí, gente, as novidades da Novidades quentinhas para plástica, vocês. quentinha para vocês. E para mim é maravilhoso saber essas orientações, porque como eu faço parte desse cuidado materno-infantil, elas sempre me procuram Uhum, com, nesse apoio mesmo em relação a orientações. Né? uhum. Poli, quem eu procurar, poli, quando fazer, poli, os riscos que eu posso ter. Sim. E é claro que com essas informações que eu tô tendo agora, né, vai Aham. ser muito bom. Que Pensa, bom. tanto eu vou ficar aqui mais 2 horas conversando com essas mulheres, não chega. Eu falei que eu conversava. Eu avisei, eu converso muito. E quando fazer? Por quê? Por exemplo, essa mulher teve esse bebê agora, né, e aí tem esse puerpério Uhum, imediato, tem essa involução uterina, que precisa de um cuidado, que a uhum. gente fala que é o resguardo, gente, 45 dias, 60 dias. Aí tem a amamentação. Isso. Junto com a amamentação, tem a possibilidade do aleitamento materno exclusivo até 6 meses, até 1 ano. Eu Uhum. posso mexer na minha mama quando eu ainda tenho leite, quando eu ainda estou produzindo. Como é que é esse procedimento? Como é que deve ser essa Uhum. cautela aí quanto às cirurgias mamárias? Não é recomendado que se faça enquanto você está no período de amamentação, por Uhum, vários motivos. Em primeiro lugar, como eu já expliquei, enquanto você está amamentando, sua mama está grande, então você não está vendo ali o volume real, tá? A gente recomenda que faça-se
6 meses após a interrupção da amamentação. Então, parou de amamentar, daqui a 6 meses a gente reavalia, porque nesse período a sua mama vai reduzir de tamanho, vai evoluir. E aí a gente vai ver a flacidez real. Muitas vezes você acha que tem um volume mamário, depois de 6 meses a sua mama está bem pequenininha, entendeu? Então você iria, entre aspas, perder o resultado dessa cirurgia. Em segundo lugar, existe uma chance grande de ter algum processo infeccioso, tá? Então a gente sabe que o leite materno, ele vai ter contato com os ductos, né, com o mamilo, a área da pele que é colonizada, tem bactérias, então é considerada contaminada. Então se a gente faz uma cirurgia na mama de uma paciente que está com leite, com secreção, está nesse período, existe uma chance grande de acontecer infecção e também o que a gente chama de galactocele, que são uns acúmulos de leite, cistos ali, lácteos, né, na região da mama, que vão prejudicar em muito o resultado. Então, via de regra, a gente recomenda para abdominoplastia ou cirurgia de lipoaspiração, no mínimo 1 ano após o parto, tá? E é justamente esse período que geralmente a mulher leva para emagrecer, para retornar ao seu peso inicial, ou após retornar ao seu peso, né? E para cirurgias mamárias, 6 meses após interromper a amamentação. Ótimo. Mulheres que já fizeram mamoplastia, redução de mama, né? E colocaram prótese. Tem alguma interferência na amamentação? Eu tenho, como consultora de amamentação, já tive muitas clientes que realmente tiveram uma produção comprometida. E realmente isso é mito, isso acontece, já tem técnicas mais evoluídas que não tira tanta glândulas mamárias ou não tira de jeito nenhum glândulas mamárias, depende do cirurgião. Como é que isso acontece? Não, a gente tem que sempre reduzir. Quando a gente vai fazer uma mamoplastia redutora, a intenção é reduzir tecido. Quando eu vou cortar o tecido, eu não consigo separar macroscopicamente o que eu estou enxergando. Isso aqui é glândula, fica. Isso aqui é gordura, sai. Não, a gente remove em bloco e remonta ali para fazer. A grande questão é que é muito individual. Então, tem mulheres que têm uma mama que tem uma composição mais gordurosa, e tem mulheres que têm uma composição mais parenquimatosa, de mais glândula. Então, quando a gente reduz muito, mas uma mulher tem muito parênquima mamária, ela não vai ter comprometimento. Mas se é uma mulher que tem uma mama mais mista, né, que é uma mama mais gordurosa, e você reduz ali, pode haver um comprometimento, sim, na produção de leite. Porém, eu sempre brinco com minhas pacientes e falo, gente, amamentar, quem fala que é fácil, eu não sei. Você, como consultora de amamentação, me perdoe, mas Não olha, é eu acho fácil. a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, não foi faculdade, não foi amamentar. Não tô brincando, tô falando Procura sério. consultora de amamentação, viu, Procure, gente? fundamental, fundamental. Você está grávida, por favor, já vá atrás, porque essa história de que é fácil é mentira, tá? É muito difícil. Então, os problemas de amamentação, eles podem existir mesmo se você nunca teve uma cirurgia. Você sabe disso mais que eu. Eu, por exemplo, quando eu fui amamentar, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na mama, e não saiu uma gota de leite, porque eu tive um sangramento no pós-operatório, no pós-parto, né? Que comprometeu a minha amamentação no meu primeiro filho. Então, assim, o fato de você fazer a cirurgia, não é garantia que você vai conseguir amamentar, de você não ter feito a cirurgia, não é garantia que você vai conseguir 100%. E vice-versa também. Então, hoje em dia, uma prótese, por exemplo, ela não atrapalha em nenhuma forma o processo de amamentação. Não atrapalha a pega, não atrapalha a amamentação. Ela está posicionada ou atrás da glândula ou atrás do músculo, particularmente, eu prefiro sempre atrás do músculo, então ele não vai ter interferência nenhuma ali na glândula mamária, tá? E a redução fica assim, a gente nunca reduz também de uma forma muito grande, porque na parte superior, a gente tem que deixar o que a gente chama de pedículo vascular. A gente tem que deixar alguns vasos dali que vão trazer sangue, oxigenar a areola, né? Então, se você reduz tudo ali, a chance de necrose da areola é muito grande. Então, sempre fica uma quantidade de glândula que, teoricamente, é suficiente para amamentar, porque a gente conhece muita paciente que tem mama pequena e amamenta, que é uma beleza, né? Verdade. Então, na realidade, ela não vai interferir em si. Mas existem alguns casos em que as mulheres podem ter alguma dificuldade na amamentação. A amamentação, qual é a diferença, né? Quando chega a mulher aqui com a mama pequena. Olha, minha mama é pequena, eu vou ter pouco leite. Não, gente. Mama grande é considerável o armazenamento de leite e não a quantidade de produção de leite. Como leite e como o peito não é fábrica, né? Quanto mais o bebê mama, mais vem, porque essa ejeção acontece 80% do leite na hora que o bebê está mamando. Então, a gente tem que se preocupar com leite peito grande ou pequeno, né? Com a quantidade de glândulas mamárias que vai ter naquela mama ali que vai produzir
E pontos receptores de prolactina também que faz durante, principalmente a segunda fase da lactogênese. Isso é importante, eu Exatamente. gosto muito de falar. E as contraindicações? Você falou um pouquinho aí, né? Dessa infecção devido a leite presente na mama, essa mulher que ainda continua amamentando. E você falou também um pouquinho dessas pessoas que podem apresentar riscos, né? Uhum. Como diabetes, como pressão alta, não sei se você falou, não me lembro. Um Cigarro. cigarro, Isso. o sedentarismo em geral. Então, tem mais alguma coisa em específico para gestante? Por exemplo, aqui teve parto normal, aqui teve cesariana, tem uma diferença, porque a gente sabe que cesárea tem ali, eu como instrumentadora cirúrgica, eu sei que tem é, muita coisa ali que pode influenciar em questão de aderências, né? Uhum. Então, tem essa diferença ou não? Você tem uma preferência? Tem não tem, então, risco Não, maior. Quem fez cesárea, quem fez parto normal, é a não, mesma não coisa. fez. Para mim, todos são mães e todos merecem uma cirurgia plástica de presente. Aí podia sortear, né? É. Olha, Tô se fosse só a brincando. minha parte, eu até sorteava, tá? Ai, tô brincando. Mas não, não existe. O parto normal ou o parto cesáreo vai ser da mesma forma, não vai dificultar nada mais. É lógico, existe sim uma cicatriz ali, uma fibrose na região da cicatriz da cesárea, mas, por exemplo, o paciente que fez apendicite também tem, na hora que a gente vai, Uhum. né, cirurgia de apendicite. Então, isso não é problema, não, tá? Contraindicações para a cirurgia vão mais relacionadas ao estado geral da paciente e à saúde. Então, os principais fatores de risco que a gente tem hoje para a cirurgia plástica. Número um, obesidade. A obesidade e esse é o campeão, porque todo mundo acha que paciente magra não precisa plástica e paciente gorda precisa. Gente, não, para. A obesidade e o sobrepeso, eles vão aumentar consideravelmente o risco de complicações no pós-operatório, como seroma, que é acúmulo de líquido, sangramento no intraoperatório, infecção, taxa de infecção, trombose, que é uma preocupação que muitas pacientes têm, necrose de areola, né? Cigarro é outra contraindicação também muito importante, então no mínimo um mês sem fumar nenhum cigarro, não é um cigarrinho Essa eu do não fim de sabia semana. novidade em É, relação ao cigarro. porque o cigarro ele vai fazer o quê? Ele diminui o fluxo de oxigênio, então aí o oxigênio não chega, atrapalha toda a cicatrização. Predispõe à infecção, né? E predispõe a deiscências. Então é tudo que a gente não quer em cirurgia plástica, é um desastre. Diabetes complicado, né, também não tratado, também é uma preocupação que a gente tem por conta dessa deficiência de cicatrização, mas se tiver controlado, tudo bem, não tem problema. E aí a gente vai para outras doenças específicas. Aqui na região, não sei por quê, mas tem muita gente me procurando com trombofilia. Trombofilia que é uma tendência que alguns pacientes têm de ter trombose. Quando que a gente vai suspeitar disso em pacientes que são mães? Aquela paciente que teve vários abortamentos, né, de repetição e nunca chegou a investigar. Ah, eu perdi 3 bebês. Eu sempre pergunto isso na minha anamnese Que bom. inicial. Você engravidou? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Você só engravidou 3 vezes mesmo ou já perdeu algum filho? Aí eu engravidei 6 vezes e só nasceu 2 filhos. E aí, gente, mas aí você já foi investigar por que que é isso? Não, nunca pediu nada. Me falaram que foi porque eu passei raiva, porque eu passei nervoso. Gente, pelo amor de Uhum. Deus, não, né? Vamos tirar a Não culpa da existe as mãe, crenças, né? né? As antigas É crenças. incrível, porque eu falo assim, gente, não, não é nada que você fez, calma, respira. Que ainda tem essa. Eu também, como mãe, também passei por um abortamento. Então, eu sei muito bem como é estar nessa situação, né? Então, enfim, essas trombofilias são doenças onde há uma predisposição para a formação de trombose, cursam muitas vezes com abortamentos de repetição. Então, é um olhar que a gente tem que ter a mais, né, nessa investigação da paciente. E daí, por aí vão várias outras causas, mas geralmente essas são as principais. É relacionado à saúde. Pressão alta, por exemplo, descontrolada, é um fator de risco, então a gente controla antes. Na maioria das vezes a gente consegue controlar. Tem doenças graves, assim, que a paciente tem que usar medicamentos muito fortes, como imunossupressores, né? Então, imunossupressores são medicamentos que vão atrapalhar a cicatrização, que vão reduzir o seu sistema imunológico, vão atrapalhar a cicatrização. Aí a gente sempre tem que trazer para uma balança, né? Risco e benefício. Então, eu sempre falo, cirurgia plástica estética, a gente tem que considerar que a gente tem que sair 100% dali. Se você tiver um risco ali de você perder e sair com 70%, você já está perdendo. Não vale a pena correr esse risco, né? Então, a gente tem que ter a saúde em primeiro lugar. Essa conscientização, quando vem do profissional e que é bem explicado ao paciente, já é 10 pontos a mais para você. Parabéns, né? Obrigada. Mas é verdade, a gente sabe que às vezes, muitas das vezes, o profissional não tem ética
como a gente vê essas coisas que acontecem na internet que não foi bem sucedido, justamente porque foi feito em consultório, foi feito em alguma coisa assim que não complicado. deveria ter sido feito, ou que não teve essa cautela toda quanto a esses riscos, a exames, a tudo na questão do Uhum. pré-operatório, Sim. né? E aí todos os profissionais ficam sendo julgados por um erro, às É. vezes, que não. E isso está extrapolando a cirurgia plástica, na realidade, né? Eu diria que tudo em estética hoje em dia está assim. Então, as pessoas costumam pensar que porque a estética é fácil, porque a estética não tem perigo, né? Ah, mas isso aqui é só estética. A última que eu ouvi de uma paciente no consultório, que alguém virou para um cirurgião, "Ah, mas isso é besteira, uma cesárea é muito mais invasiva do que essa cirurgia plástica. Só cortar aqui rapidinho, puxa aqui, pronto, vou fazer em você." Gente, não é assim. Então, tipo assim, quando você começa a minimizar, né, a banalizar a coisa, a chance de acontecer alguma complicação é muito maior. Então, é um trauma, envolve uma recuperação. A gente tem que ter toda a seriedade quando vai tratar de uma cirurgia plástica, assim como qualquer procedimento estético. Você vai fazer um preenchimento, tem risco de você ter necrose. Então, isso tem que ser falado, tem que ser investigado, tem que ser feito com calma, com cautela, né? Tudo, eu acho que tudo que é todo procedimento estético tem que ser encarado como um procedimento, em primeiro lugar. Ana, você é cirurgiã plástica, né? Sim. Mas no consultório, Uhum. você realiza pequenos procedimentos como o quê? Sim, eu faço muita cirurgia de pálpebra, por exemplo, com Uhum. anestesia local. Cirurgias de câncer de pele para Eu vou ter que ir tratamento. lá futuramente. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer um check-up. Ah, Oh. qual Ah. é a regra? Cirurgia de autoplastia, por exemplo, orelha em abano, é uma Ah. cirurgia bem procurada. Lobuloplastia, cirurgia do lobo da orelha, essa mulher que usa brinco, aí rasga, então a gente Uhum. consegue refazer ali, né? Biópsias de pele. Qual é a regra? Uma cirurgia que seja uma cirurgia pequena, além de 1 hora e meia no máximo, porque o anestésico, a quantidade que a gente precisa usar tem que ser pequena, não pode ser uma quantidade muito grande. O paciente não pode ter nenhum problema de saúde maior. Não pode ter pressão alta, tem que estar tudo controladinho, e não pode ser uma paciente ansiosa, né? Porque o paciente muito ansioso, ele vai ficar nervoso, vai acabar contaminando ali a região. Então, geralmente, a gente selecionando direitinho, dá para fazer tranquilamente esses procedimentos. No consultório. Uhum. Eu sei que o seu consultório aqui é naquela avenida Beneval, boa sorte. Beneval Boa Sorte. Isso, na pista de caminhada. É linda, gente. É uma casinha que tem assim na frente. No Acho que eu xodózinho. nunca entrei, agora eu me convido, Hoje mas está é muito linda. convidada, Pois é, vamos lá né? conhecer, tomar um Eu vou cafezinho. mesmo. Mas eu sei que é muito lindo, porque eu sempre passo ali quando eu tô fazendo caminhada, tudo, e vejo que é muito lindo mesmo. E, ô, Ana, o paciente que, que vai à sua procura, ele quer saber da vida do profissional, você sabe, né? Que a gente fica um pouco exposto. Sim, a gente fica. Lá vem. Por que É. Guanabi? Veio lá Porque de Itabuna, viu, gente? Veio na Oeste, São vim. Paulo e vai parar aqui nesse Mas interior. eu tenho muitos parentes Ah, aqui. tem Então, desde parentes. pequenininha, eu sempre vinha para Guanambi todas as férias. Eu vinha 2 vezes por ano, São João e Natal. É Natal melhor, aqui né? com minha tia Gilda, tia Rezinha, é sagrado. Então, eu já sempre vinha para cá, sempre 2 vezes por ano, no São João e Natal. Eu sou muito próxima dos meus primos, né? A gente cresceu muito próximos, então, é como se fossem meus irmãos. E aí, como eu fui para São Paulo, quando eu pensei em retornar para Bahia, é, as minhas irmãs, minha mãe já não estavam mais morando em Itabuna, já não tinha mais um núcleo familiar, meus avós já tinham falecido, então começou a não fazer muito sentido voltar para Itabuna. Daí Entendi. eu fiquei entre Conquista e Guanambi, porque Guanambi eu já tinha os parentes, os primos que moravam aqui, que seriam um apoio familiar, né? E aí, no final das contas, como mãe, né, e com filhos, e para largar São Paulo em prol de outra, uma mudança assim grande, eu fui para o papel mesmo. Eu fiz uma lista de prós e contras, fui pesquisar tudo e escolhi Guanambi para morar a princípio, justamente por conta dessa questão de não ter. Eu vi uma. Eu vislumbrei assim uma possibilidade, porque na época não existia nenhum cirurgião plástico que morava aqui na cidade, né? E isso eu, como paciente, entendia como uma falta muito grande, porque Uhum, você faz uma cirurgia, você quer ter um acesso próximo da pessoa ali, para que ela esteja próximo de você, né? No exatamente. pós-operatório, para que se você tiver uma complicação, esteja ali.
Então, eu enxerguei essa janela de oportunidade e juntou a fome com a vontade de comer e aqui estou. E parabéns, Guanabim ganhou o presente, né, Obrigada. gente? Quem ganhou o presente foi o Guanabim. É. Que coisa boa, viu? Parabéns, porque, como você diz, né? Essa monitorização de perto, do paciente pós-operatório, é muito importante que o médico esteja aqui. Eu digo isso porque eu também sou da área de saúde, trabalho no regional há muito tempo, assim, sou instrumentadora e vejo a importância desse cuidado tão de perto. Com Né? E você certeza. pensou não só em você, no seu marketing aqui, na sua vinda para cá, mas você pensou também no paciente que vai te procurar aqui, né? É porque eu tenho um toque, gente, eu sou meio ansiosa, então às vezes, sabe? Mas todo cirurgião plástico já tem isso, né? Muito detalhista, tem toque, eu sou dessas assim, não gosto de coisas assimétricas, então foi um terror quando eu fui fazer a reforma da clínica mesmo, a minha briga com a arquiteta foi gigantesca. Ela botava uma mesa assim, triangular, pelo amor de Deus, tira esse negócio, uma ponta tem que ser igual à outra, tem que ser simétrico. Então eu tenho essa personalidade de ser muito assim, ansiosa mesmo. Então eu não gosto de correr riscos desnecessários, eu não me sinto confortável. Se é uma coisa que, graças a Deus, me permite, se eu não estou muito confortável com essa situação, eu prefiro dizer não para o paciente do que operar. Certo. Então, assim, me dói, eu sempre falo com minhas pacientes, me dói muito, às vezes, falar um não, mas assim, eu não conseguiria lidar com um pós-operatório difícil e principalmente considerando que a gente mora aqui numa cidade pequena, que tudo vai refletir na sua reputação, né? Então, eu levo isso muito em consideração. Minhas pacientes têm meu telefone. Então, assim, toda vez que todo mundo tem complicações, todo mundo que opera está sujeito a ter, né? E vai eventualmente ter, mas a diferença está justamente nesse cuidado. Está justamente em como você vai lidar com isso. Então, eu sou uma pessoa que eu fico muito preocupada. Então, nos primeiros dias, meus pacientes já sabem. Elas mandam uma mensagem na hora, eu já respondo. Assim, o coração dispara, aí eu, ai meu Deus, graças a Deus, não, tô só querendo saber que dia que vai voltar a usar o sutiã, entendeu? Mas enfim, é isso. Que bom que você esteve aqui com a gente, está com a gente aqui. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, as dúvidas que essas mamães aí tinham sobre a cirurgia plástica pós-parto. E se tiver alguma coisa a mais que eu não perguntei aqui, o que a gente não falou, eu queria que você falasse. Ah, com certeza. Olha, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. É um tema assim maravilhoso e eu acho que é um tema que se cruza muito com outras esferas assim. Quando a gente fala de cirurgia plástica no puerpério, em mães, a gente tem que falar também de saúde mental. A gente tem que falar também de nutrição. A gente tem que falar também de atividade física. Então não pensem que a cirurgia plástica ela é uma solução mágica, porque não é. Então, assim, é como eu falei, a história da Virgínia. Gente, vai se comparar. Ontem eu vi um vídeo maravilhoso da Luna Piovani falando da Débora Seco, que encontrou com ela depois de muitos anos e que estava com um corpão maravilhoso e malhado. E aí que ela falou, ai, mas da última vez que eu te vi para cá, eu malho 7 dias na semana, eu tomei gosto de segunda a segunda, minha alimentação é super limpa, eu não bebo, então ajuda. E aí ela falou assim, tá explicado, eu bebo todo dia, eu não suporto academia, então tá certo, ela tem que ter esse corpo e eu tô certa com o Eu meu. vi essa. Então, isso é muito legal, a gente ter essa consciência dos hábitos que a gente tem, onde nossos hábitos vão nos levar, e estar em paz com isso, né? Não é porque ela é linda, malhada, maravilhosa, que eu preciso chegar naquilo, eu preciso chegar no que me deixa feliz, no que me deixa bem, no que não coloca a minha saúde em risco, e no que me deixa bem para o meu marido, para os meus filhos, que é o mais importante, né? E a cirurgia plástica é muito bacana, porque a gente consegue ver na paciente a mudança, assim, que sabe, chega a dar um aperto no coração de ver. Porque eu tenho pacientes que se transformam completamente. E isso é lindo, gente, é lindo demais. Você vê pacientes que vêm de relacionamentos abusivos, que vêm depois de ter filho, e que entram, assim, mulheres que você olha e você fala, gente, são mulheres Gravidez, lindas. agora. Fala, doutora, que ela tá emocionada, gente. Eu também. Mas é verdade. Eu lembro Claro. assim, eu lembro automaticamente de umas 5, 7 pacientes, pelo menos, cruzam a minha cabeça, sabe? Mulheres lindas que você olha e fala, nossa, que mulher bonita, mas ela senta, chega a estar com uma aparência triste. Aí ela cabisbaixa. A última que eu atendi mesmo, toda cabisbaixa, retraída, mulher bonita. Mas porque tem, ai, que minha mama sempre incomodou, ela é pequena, ela é assim. Você vai conversando, conversando e descobre que ela vem de acabou um casamento no puerpério imediato, que o marido teve problemas com ele, e aí você faz uma cirurgia de prótese de mama, que para mim é boba, entre aspas, né? Uma cirurgia rápida, e 3 meses depois a mulher entra no seu consultório, outra mulher. Ela entra assim com uma felicidade que transborda. Ela é autoconfiante, ela sabe que ela pode chegar
aonde ela quer. Ela sabe que ela pode, né, lutar pelo que ela deseja, que ela pode ter um relacionamento com uma pessoa que valoriza. Então, eu já peguei adolescente que era assim, vítima de relacionamento abusivo também, e que o namorado ficava, porque você também é seu peito assim, assim, assado. E aí a gente faz uma cirurgia e a paciente dá um pé na bunda Larga dele. esse homem, tá 6 meses certinho. depois, ela achou outro, casou, teve filho. E tá maravilhosa. Eu sigo ela à distância, ela nem sabe que eu sigo. Mas assim, meu olho brilha, sabe? Porque a gente vê a mudança realmente. Então, foi a cirurgia plástica só? Não, gente, mas é um detalhe, é uma coisa que não é bobo, não é só por estética, sabe? Ela muda a percepção da pessoa, da mulher, para si mesma. Então, ela traz uma ferramenta de empoderamento. A mulher que olha para si mesma e que fala assim, eu consigo fazer. Então, tipo assim, eu mereço ter um relacionamento melhor. Eu mereço ser feliz. Eu consigo praticar uma atividade física. Eu posso ir na academia, tirar a minha camisa e ficar só de top porque tá calor, né? Eu posso correr porque minha mamãe não vai pesar. Eu posso ir para a praia a hora que eu quiser, e colocar um biquíni a hora que eu quiser, porque minha barriga tá boa, eu vou ficar feliz comigo mesma. E para alguém chegar do meu lado, a pessoa tem que merecer estar aqui. Eu consigo chegar no meu trabalho onde eu quero. Isso vai se estendendo por vários aspectos da sua vida, né? Então, é uma ferramenta assim maravilhosa, maravilhosa mesmo. Os erros deles estão quando a gente começa a comparar com outras pessoas, mas quando você começa a se comparar consigo mesmo, de onde você saiu, onde você chegou, aí é só maravilha. É com essa entrevista que eu tenho certeza que você fez a escolha certa quando você se especializou em, né? É porque Pois você olha o é. outro com essa empatia e com essa emoção. Isso é importante profissional. Independente se é de saúde, qualquer outro profissional. A gente tem que se colocar e realmente se emocionar em cada retorno. Eu falo isso quando a mulher deseja muito parto normal e que ela chega aqui e fala, consegui, né? Ela conseguiu, ela passou por aquela trajetória, ela vai conseguir. A gente emociona. Todo Sim, mundo tá naquela sala de parto ali e chora, né? sim. Porque foi uma conquista de todo mundo, não foi só da sua paciente, foi sua também. É uma coisa de muitos anos, né? Desejado. Hoje eu atendi uma paciente que chorou no pós quando eu fui ver 3 meses, porque era uma mama muito grande, muito pesada. Ela começou a falar, doutora, eu consigo usar top na academia Ai, hoje, eu consigo usar blusinha. E ela começou a chorar e eu comecei a chorar junto. Então é muito gostoso, sabe? É muito bom mesmo, é muito gratificante. E é uma ferramenta assim que eu só desejo que todo mundo consiga fazer a sua. Quem quer? Quem não quer, fique em paz com o seu corpo, tá tudo maravilhoso. Que maravilha, agradeça a Deus. Eu sempre tenho dessas, né? Vira e mexe aparece uma comenta. Eu devo ser a única mulher no mundo que não quer fazer cirurgia plástica. Como que eu respondo? Agradeça a Deus. Já agradeceu a Deus por isso hoje? Porque todas as minhas pacientes estão buscando justamente essa sensação que você tem, né? Ninguém quer ser melhor que ninguém, a gente só quer se aceitar, ficar feliz consigo mesma, né? isso. E o que a Mami Si deseja para você é que você continue nesse propósito. E com certeza vai continuar, né? Se Deus quiser. Porque é algo que é mais prazeroso do que o reconhecimento profissional. É isso aí, é você fazer, proporcionar essa alegria e essa realização para essa pessoa voltar a ter uma aura mais iluminada para a vida, para Sim, tudo que ela deseja, né? com certeza. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada, Fátima. Deixa eu aproveitar aqui e pedir para vocês. Eu tenho um canal também no YouTube, tá? Que é @o Poder da Plástica. Então, todas as minhas redes sociais são @o Poder da Plástica. No meu canal do YouTube tem muitos temas, assim, acerca dessa questão de maternidade. Então, eu separei vários vídeos explicando sobre várias cirurgias, de uma forma mais técnica, mais longa do que no Instagram. É mais curtinho os vídeos, são mais curtinhos, né? Então, quem Eu peço que puder... coloca o link do canal dela do YouTube aqui na Mami Si, Isso. para o pessoal começar Ótima, a maravilha. E também seguir. no Instagram, né? Também tem o TikTok, enfim, a gente tá aí. Aí para conversar e falar, estamos juntos. Ela vai ficar aqui a noite inteira, porque eu tô com fome, viu, gente? Tô brincando. Almocei hoje. Hoje, Tô com a Jujuba. brincando. Comer jujuba. Mas tá ótimo, foi ótimo. Eu tô muito feliz aqui com essa entrevista. E obrigada, viu? De Obrigada, nada, obrigada, obrigada a obrigada. vocês por terem me recebido com tanto carinho. E até o próximo podcast, viu, gente? Não perca semana que vem. Estaremos aqui de volta. Não sei a atração ainda, porque eu não vi a agenda. O Lívia que sabe, ali a gente vai ver. Tchau. Tchau, gente.